sobre mim perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, me ajuda, meu Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir. Com misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus. Eu gostaria de ler o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 2 a 5. Diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Vamos estar orando. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, por mais este dia, Pai, por mais este culto que estamos iniciando, Deus. Que o Senhor conduza, Pai, conforme a tua vontade, que o Senhor fale conosco, Pai, através do louvor, da palavra, Deus. E que o Senhor também, Pai, abençoe nossa igreja, Pai, nossos irmãos, cada um de nós, Pai, seja na enfermidade, Deus, seja em momentos de tribulação, qualquer momento que estejamos passando, Pai, que o Senhor esteja com a sua mão estendida sobre nós, Pai, nos abençoando, nos dando conforto, Deus, nos guiando, Pai, nos dando tranquilidade e a paz que só o Senhor sabe dar, Pai. Que esse amor que nós acabamos de ler esteja sempre presente em nossos corações, Pai, esteja sempre queimando, Deus, que nós não deixemos, Pai, nunca que essa chama se apague. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, e te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, né? Eu gostaria de compartilhar um texto, irmãos, que se encontra no profeta Jeremias, capítulo 18, do verso 1 ao verso 6, que diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e eu vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o fez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me à casa: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Graças a Deus, um texto belíssimo, né? Essa semana eu conversei com um missionário, né?
E ele estava falando que ele fazia culto na cadeia, né? Sempre ia lá. E sempre tinha uma pessoa lá que ficava olhando para ele assim, sabe? Olhando para ele e tal. Um dia ele se aproximou, né, desse missionário e perguntou para ele. Falou assim, olha, será que eu tenho jeito? Será que né, eu fiz tantas coisas erradas? Será que o senhor tem misericórdia de mim? Daí ele contou que assassinou 2 pessoas e tal, né? Daí ele voltou para Deus, né? Tudo é possível, né? E ele citou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, né? Ele fez coisas erradas, não é verdade? O apóstolo Paulo também, ele permitiu que várias coisas acontecessem com os cristãos também. Mas o Jesus, né, apareceu para o apóstolo Paulo e transformou a sua vida. E ele falou, olha, Deus transforma vidas. Mais pecadores que sejamos, né, ele transforma vidas. Ele transformou a vida daquele homem, que esse homem começava a chorar, porque aquele momento ele teve encontro com Jesus. Esse homem estava preso, estava sofrendo, mas só de saber que Deus, né, que Deus transforma as vidas, ele ficou feliz. E ele se converteu, esse homem, ele ficou firme com Deus. Todas as vezes que ia lá, ele chorava, mas o coração dele estava firmado na rocha. Ele aceitou Jesus no seu coração. Naquele momento trouxe vida para ele. E olhando esse texto aqui, irmãos e irmãs, o texto fala aqui que o oleiro estava, né, fazendo um vaso, que diz assim, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos, mas ele o fez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Assim nós somos esse barro, né? Nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração. Temos nosso defeito, né? Temos, né, a nossa esquisitice, né? Temos nosso jeito, mas muitas vezes nós não queremos que Deus molde o nosso coração, a nossa vida. Então nós somos esse barro. O Senhor é o nosso oleiro, Ele que vai moldar a nossa vida. Eu não sei, diante de tudo isso que está acontecendo, que está acontecendo com a sua vida, mas quer dizer que para Deus tudo é possível. Tudo é possível, né? O apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim, mas temos um vaso em barro, vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós temos que ser obedientes, irmãos e irmãs, e seguir o caminho de Jesus, tudo aquilo que Ele nos deixou para nos ensinar na Tua palavra, né? Nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida, não deixar que nós sejamos, né, arrogantes, fazendo coisas que não agradam o coração do Senhor. Então, o que nós temos que fazer? Deixar Deus trabalhar a nossa vida. Ele é o oleiro. Não querer ser mais do que Deus, mas deixar Deus dirigir o nosso coração. Não é verdade? Isaías, capítulo 64, verso 8, o profeta Isaías diz assim, contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das suas mãos. É Deus que nos criou, sabe? É Ele que fez todas as coisas. Então nós temos que deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deixar Deus trabalhar no nosso ser. Deixar Deus, né, guiar o nosso caminho. É o Senhor que nos capacita através do Espírito Santo. E Ele quer encher de nós, o nosso vaso, do Espírito Santo. É Ele que quer encher a nossa vida. Ele quer nos guiar. Ele quer nos acalmar, né? Então é Ele que nos dá segurança. É Ele que tira o nosso medo. É Ele que renova nossas forças através do Espírito Santo. É Ele que nos perdoa. É Ele que faz nós perdoarmos também aquelas pessoas que muitas vezes nos ofendem. Só através do Espírito Santo. Não é verdade? O Salmo 103, verso 14, diz assim, pois Ele conhece a nossa estrutura. Olha que lindo. Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Se nós colocarmos diante de Deus como pó,
com o barro na mão do oleiro, ele vai, né? Ele que vai nos capacitar, ele que vai nos moldar a nossa vida. Né? Não é verdade? Mas nós temos que ser obedientes à tua palavra, a palavra do Senhor para nossas vidas. Deixar Ele trabalhar na nossa vida. Em Romanos, o apóstolo Paulo também fala, em Romanos 9, 21, diz assim: o oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para o uso desonroso. Né? Então, o oleiro, ele tem direito de fazer tudo, né? Tudo que ele quiser na nossa vida, porque ele é Pai. Né? Nós temos que ser o quê? Obediente. Isso nós temos que sermos. Obediente à palavra do Senhor. Né? Ouvir, irmãos e irmãs, coisas boas, coisas que vêm do alto, coisas que edificam, coisas que traz vida, que traz esperança. Nós temos que alimentarmos das coisas de Deus. As coisas de Deus. Sabemos que muitas pessoas têm muitos vasos aí que faz coisas que não agradam o coração de Deus. Quando nós lemos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, o apóstolo Paulo chama a atenção porque tinha muito vaso querendo, né, fazer coisas, né, que estava fora do ensinamento de Jesus. Estava fora do padrão de um cristão. O apóstolo chama a atenção, fala assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia, né? Quer dizer, aquele que está em pé, tem que tomar cuidado para não cair. Quer dizer, muitas pessoas estavam fazendo coisas que não estavam agradando o coração de Deus. Então eu falei: olha, cuidado, né? Tome cuidado para você não cair. Porque nós não podemos ter nossa segurança em nós mesmos. Mas temos que ter segurança no Senhor. Segurança no Senhor. Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos e irmãs, que nós somos os barros. Nós somos os barros. Nós somos o barro. E o Senhor é o nosso oleiro. É Ele que vai moldar o nosso coração, a nossa vida. Se nós sujeitarmos a Ele, com certeza, irmãos e irmãs, a nossa vida vai ser diferente. Sabe? É Ele que vai acalmar o nosso coração. Então, vamos ser, irmãos e irmãs, vamos ser bênção na vida das pessoas. Vamos ser bênçãos nas mãos do Senhor, sabe? Fazer as coisas que agradam o coração de Deus. Nós temos que buscar mais de Deus, buscarmos estar cheio do Espírito Santo. Quando nós colocarmos a nossa vida diante de Deus, é o Espírito Santo que vai, né, nos moldar, é o Espírito Santo que vai, né, nos educar, né? É Ele que vai cuidar de cada um de nós. Então vamos deixar a nossa vida, né, nas mãos do Senhor. Deixe Ele lapidar o seu coração. Deixe Ele moldar o nosso coração. Isso nós temos que sermos como cristãos. Amém? Que Deus abençoe a nossa vida. Que nós possamos colocar o nosso coração como servos do Senhor. Servos e servos do Senhor. Em nome de Jesus. Gostaria de estar orando por nós nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Deus, abençoe nossas vidas, ó Pai. Toma conta do nosso coração, ó Pai. Molda, ó Pai, a nossa vida, ó Deus. Não queremos ser o mesmo, mas que queremos ser pessoas diferentes. Homens e mulheres, segundo o seu coração. Então, em nome de Jesus, ó Deus, trata a nossa vida, trata a vida da igreja, ó Pai. Nós estamos querendo retornar agora, ó Pai, que dê um coração transformado. Nós possamos ser esse vaso cheio do Espírito Santo, transbordando o óleo do Espírito Santo. Acalma o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, Senhor. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Um abraço, né, forte, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja em todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.